Olá, alunos da UDE 1. Então, vamos a mais um conteúdo, mais uma aula de radiologia odontológica. Bom, até o momento, nós trabalhamos bastante com técnicas radiográficas, tanto intra quanto extraorais, trabalhamos com princípios de aquisição de imagem e também um pouco sobre anatomia radiográfica. Bom, é realmente muito importante para o profissional que atua na odontologia saber realizar uma radiografia intraoral adequadamente no seu consultório, assim como saber indicar e reconhecer cada uma das possíveis técnicas para serem realizadas ou solicitadas em cada situação clínica com a qual esse profissional se deparar. Mas tão importante quanto isso tudo é sabermos interpretar uma radiografia, interpretar um exame por imagem, pois somente quando soubermos interpretar uma radiografia é que conseguiremos utilizar esse exame para chegar ao diagnóstico, certo? Então, assim, essa aula, ela é uma aula introdutória sobre a interpretação de exames por imagem. E nós vamos começar a aula conceituando a palavra diagnóstico. Então, realizar diagnóstico, chegar a um diagnóstico, é determinarmos uma doença através dos sinais e sintomas que essa doença vai apresentar. Tá? E já deixando bem claro, acredito que vocês já saibam, mas reforçando, sinal é tudo aquilo que a gente consegue mensurar, tá? De uma forma direta. Por exemplo, febre, a gente mensura de uma forma direta, então febre é um sinal. Já sintoma é uma coisa um pouco mais subjetiva, relatada pelo paciente, que a gente não tem muito como fazer mensuração, certo? Por exemplo, dor é um sintoma, porque a gente até existem escalas, por exemplo, para mensurar a dor, mas é uma coisa utilizada um pouco mais para pesquisa, menos para situações clínicas gerais de consultório, né? No consultório, a dor é aquela mensurada, aquela relatada pelo paciente e não uma forma exatamente mensurada, como seria um sinal de febre, por exemplo. Tá? Formas de diagnóstico. Principal forma, sem sombra de dúvidas, é o exame clínico, certo? Ele é o primordial, ele é o que vai nos guiar em todas as situações e é através dele que nós temos que começar, tá? Desde fazer a anamnese, no qual a gente conversa com o paciente, escuta, né, a queixa principal dele e também faz perguntas relacionadas ao histórico de saúde geral e odontológico, né? Então fizemos uma conversa inicial com o paciente, temos todas essas informações, depois partimos para o exame físico em si, né? Em que a gente inspeciona cada um dos elementos da cavidade oral ou até também faz uma inspeção extra-oral, além da inspeção faz palpação, então tem todos os passos do exame clínico que a gente deve realizar adequadamente. Quando este exame clínico não nos fornece todas as informações relativas à queixa do paciente para que a gente possa chegar a um diagnóstico correto, lançamos mão dos chamados exames complementares. Entendam por exames complementares os exames por imagem e os exames laboratoriais. Entre os exames laboratoriais, por exemplo, uma biópsia ou um exame de sangue, um hemograma, contagem de plaquetas, tudo isso são exames laboratoriais. E os exames por imagem também são exames complementares, né, englobam as radiografias ou outras formas de exames que utilizam radiação X, como a tomografia, ou outros exames que nem utilizam radiação X em si, como ultrassom ou uma ressonância magnética. Normalmente, os exames complementares por imagem são os primeiros e os principais exames complementares a serem realizados.
Às vezes eles até não nos dão um diagnóstico definitivo, muitas vezes precisamos fazer uma biópsia para que cheguemos a um resultado definitivo. Mas por que esses exames complementares são os que a gente pensa primeiro, que utiliza primeiro? Né? Muitas vezes no exame clínico a gente não tem visão direta, porque existem muitas estruturas recobertas por outros tecidos, como por exemplo, para poder observar um ápice dentário adequadamente, pela cobertura desse ápice com o osso e com o tecido mole, a gente não consegue visualizar, a não ser que seja por um exame por imagem, né? E mesmo que a biópsia possa nos fornecer um diagnóstico mais preciso, né, do que propriamente às vezes uma radiografia, porque existem várias lesões que têm aspectos radiográficos muito semelhantes, tá? Os exames complementares de imagem muitas vezes inclusive guiam as biópsias. Então, por todas essas razões, os exames complementares de imagem normalmente são os primeiros e os principais exames complementares a serem realizados, certo? A gente não deve realizar indiscriminadamente, precisamos sempre ter uma justificativa para realizar esses exames, mas eles dentro da nossa área de médica, né, da área da saúde ou da área odontológica, mais precisamente, eles são exames complementares muito realizados, tá? Mas, como eu falei antes, não devem ser solicitados sem uma justificativa, tá? Por favor, já internalizem a seguinte frase, tá? Não existe exame radiográfico de rotina, isso é um erro, tá? Não existe uma diretriz que diga, dentro de qualquer solicitação de exames por imagem, que exista o conceito de exame radiográfico de rotina. Não existe isso, não existe exame radiográfico de rotina. Exames radiográficos, ou até melhor, exames por imagem, tá? São exames complementares que só devem ser realizados quando as informações que ele fornecer para o profissional vão influenciar tanto o diagnóstico quanto o plano de tratamento que aquele paciente vai receber, certo? Um dos maiores exemplos, eu gosto sempre de mostrar essas duas situações clínicas, vamos chamar elas de situação clínica A e situação clínica B, certo? Tanto na situação clínica A quanto na situação clínica B, eu estou olhando o paciente clinicamente, né? Digamos que não são fotos que eu tivesse avaliando esse paciente, eu consigo reconhecer que ambos apresentam a mesma doença, ambos apresentam doença cárie. O problema dos dois pacientes, a doença dos dois pacientes é a mesma. Tanto o paciente dessa situação clínica quanto o paciente dessa situação clínica apresentam doença cárie. Agora, a gente tem que pensar, será que nas duas situações eu necessitaria de um exame radiográfico complementar? Será que nessas duas situações o meu paciente teria um diagnóstico diferente de cárie ou um plano de tratamento diferente com a utilização do exame radiográfico? Tá? Se a gente olha esse paciente clinicamente, é lógico, tá, gente? Eu estou me referindo a esse dente, a essa situação. A gente não tem uma visão de todos os dentes do paciente, mas olhando esse incisivo lateral aqui, a distal desse incisivo lateral, eu vejo a lesão de cárie, eu vejo que ela não está profunda, possivelmente ela não está atingindo a câmara pulpar e, consequentemente, o tecido pulpar, né? Então, esse paciente aqui, o que ele receberia? Teria que fazer a remoção desse tecido cariado e a restauração desse dente, tá? Então, clinicamente, eu consigo fazer a visualização e planejar da doença e planejar o meu tratamento. Agora, nessa segunda situação clínica, o que acontece? Eu tô vendo que o paciente tem uma doença muito mais severa, digamos assim, né? Que eu não consigo, inclusive, a margem de algumas lesões de cárie, melhor dizendo aqui, elas inclusive estão subgengivais, eu não consigo visualizar exatamente a totalidade da profundidade dessas lesões,
certo? Provavelmente já tem um comprometimento periodontal aqui, pode ver que a gengiva desse paciente está bem edemaciada, tá? E se eu fizer uma radiografia aqui, quase certo, tá? Que essas cavidades são bem profundas e que atingem o tecido pulpar. Então, possivelmente, esses dentes podem ter consequências apicais, tá? Então, o que que acontece? Na primeira situação clínica, a radiografia que eu iria realizar aqui não ia mudar meu plano de tratamento. Eu estou simplesmente fazendo chegando à conclusão que eu preciso fazer uma restauração nesse incisivo lateral, enquanto que nessa situação clínica aqui eu não sei exatamente, sem a radiografia, qual seria o plano de tratamento ideal para esse paciente. Será que é só restaurar? Possivelmente esses dentes vão precisar de tratamento endodôntico ou até mesmo às vezes de um tratamento periodontal mais avançado que não simplesmente só uma raspagem supragengival. Então, nessa segunda situação clínica aqui, claramente eu vou precisar de um exame radiográfico, porque possivelmente meu diagnóstico e o meu plano de tratamento serão alterados. Então, nessa situação clínica aqui, é justificável solicitar um exame por imagem, né? No caso aqui, possivelmente uma panorâmica ou radiografias periapicais desses dentes comprometidos. Certo? Então, quando eu faço uma radiografia por uma indicação clínica e essa radiografia me mostra uma alteração, tá? Semana passada tivemos aula de panorâmica, já tivemos aula também de anatomia radiográfica, mesmo que intrabucal. Temos que reconhecer que essa região aqui, ó, tá? Ela mostra uma alteração, certo? Então, a partir da realização da indicação clínica, né, e da realização desse exame radiográfico, eu com esse exame radiográfico em mão, eu preciso fazer o quê? Eu preciso interpretar esse exame radiográfico. Tá? Eu preciso interpretar aquela imagem que eu recebi, certo? Então, o que seria a interpretação? Interpretar uma radiografia é ler os sinais radiográficos que essa radiografia está me dando, os sinais radiográficos que essa imagem apresenta, para que eu estabeleça da melhor forma possível uma hipótese diagnóstica para o meu paciente. Tá? Então, toda a imagem ela precisa ser interpretada. Então, eu olhando essa imagem radiográfica aqui, eu percebo que eu estou frente a um paciente em dentição decídua até, né? Nem diria uma dentição mista, porque eu não tenho totalmente erupcionado aqui os incisivos centrais inferiores, nem os centrais superiores, nem o primeiro molar, né? O paciente já esfoliou alguns dentes descidos, mas ainda não tem dentes permanentes em boca. Ou seja, eu estou frente a uma criança, né? Uma criança pequena mesmo. 5, 6 anos de idade, tá? E que se eu olhar, né, eu tenho todos os dentes, quase todos, né, os dentes permanentes já em processo de formação, alguns, especialmente na mandíbula, mal posicionados, tá? Porque esse paciente está apresentando uma alteração que é bilateral, que está causando a expansão do ramo ascendente, da região de ângulo e da região posterior do corpo da mandíbula, tá? Porque se formos lembrar da anatomia radiográfica, que estudamos na semana passada, mais uma vez reforçando, né? Sabemos que ao olharmos o ramo ascendente da mandíbula, ele não tem essa configuração, né? Os dentes, olha aqui, ó, principalmente os segundos molares mais posteriores, eles até estão fora da rota de formação e de erupção em função do aumento de volume que essa região apresenta, certo? Então, eu estou interpretando que o paciente possui uma alteração, qual é a localização dessa alteração, tá? E quais seriam as repercussões que essa alteração
está mostrando e as características dela para que eu possa chegar a uma hipótese diagnóstica, tá? Então, na interpretação, eu busco identificar a presença ou não de uma alteração, ou seja, eu avalio se aquela razão pela qual eu fiz a radiografia que o paciente estava me relatando realmente existe ou não, tá? Fornecer as informações sobre a natureza e a extensão dessas alterações, ou seja, aonde ela está localizada, o que ela causa, no caso ali da radiografia anterior, uma expansão do ramo ascendente, está causando também a alteração na posição dos dentes, a extensão dela, se a gente for pensar, né, lembrar da imagem passada, ela está praticamente localizada só na mandíbula, ela não está na maxila, então a gente precisa saber as informações dessas alterações, né, e possibilitar as informações para diagnósticos diferenciais, ou seja, é uma criança que apresenta uma alteração bilateral, que localizada na região de ramo, ângulo, região posterior de corpo de mandíbula, que causa a expansão dessas regiões e que causa mau posicionamento dentário, tá? Uma criança numa idade bem tenra, digamos assim, né, bem novinha. Então, provavelmente, o que essa criança apresenta, a minha hipótese diagnóstica para essa criança é uma alteração de desenvolvimento chamada de querubismo, tá? Então, através da verificação da presença da alteração e das informações que essa alteração me forneceu pela imagem, eu cheguei a um diagnóstico, poderia ter mais de um no caso, mas essa alteração é muito característica, tá? Nem sempre esses diagnósticos são fáceis de primeira, dessa forma, tá? Como é a radiografia seguinte que eu vou mostrar para vocês, mas frente a essas alterações tão características, eu cheguei a uma hipótese diagnóstica para esse paciente, que é o querubismo. Agora, a partir do meu diagnóstico, qual seria o plano de tratamento, o que essa criança precisaria, certo? Então, formulei minha hipótese para chegar ao diagnóstico. Mas, como eu disse antes, nem todas as alterações são tão características, né, que eu chegasse a um diagnóstico apenas com uma hipótese e tão facilmente como cheguei no caso da criança com querubismo, tá? Muitas vezes esses diagnósticos diferenciais nem sempre eu consigo, inclusive só com a radiografia. Como eu disse antes, às vezes eu vou precisar fazer uma biópsia dessa região para que eu chegue a um diagnóstico. Por exemplo, já esse paciente aqui, ó, tá? É um paciente, não chamaria de um paciente idoso, né? Porque eu não, pela idade, eu não saberia, só porque ele tem poucos dentes, é um paciente que já sofreu bastante intervenções odontológicas aqui, né? E isso ele poderia estar me relatando, inclusive, na anamnese, e que ele apresenta uma alteração nessa região posterior da maxila, lado direito, né? Região que inclusive engloba a região de tuberosidade, causa uma certa sobreposição com o seio maxilar, região de processo zigomático, de osso zigomático, assim como também apresenta uma alteração na região, no lado esquerdo da região do corpo da mandíbula, tá? Não chega a englobar a região de ângulo, muito menos a região do ramo, né? Mas a região de corpo de mandíbula, lado esquerdo, tá? Diferente da situação anterior, somente olhando essas duas lesões aqui, a gente não chega a uma hipótese diagnóstica única e tão facilmente. Aqui eu posso chegar a uma hipótese diagnóstica, por exemplo, de uma lesão cística, do tipo um cisto residual, né? Ou posso chegar a um outro tipo de diagnóstico, a uma outra hipótese de diagnóstica, né? Pode ser um outro tipo de cisto, pode ser um tumor odontogênico, provavelmente um tumor odontogênico, se for
ou mesmo se for uma lesão cística, ela tem uma característica de lesão bem benigna, tá? Porque ela é muito bem delimitada, a gente consegue dizer aqui a limitação dessa lesão, tá? E provavelmente aqui eu precisaria de uma biópsia, mas o que que acontece? Inclusive para realizar a biópsia, para saber o local exato da biópsia, essa imagem radiográfica me ajudou. E esse é o porquê da gente fazer as radiografias, certo? Então, para essa aula não ficar muito longa e não se demorar tanto, no próximo vídeo vamos falar um pouco mais sobre os princípios de interpretação radiográfica.